Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé-Açu. E hoje, dando continuidade à nossa disciplina de geologia, eu vou conversar com vocês aí sobre ondas, tá? Essa aula é uma breve introdução sobre as ondas. Bem, aqui vocês conseguem ver aí nessa figura o que seria uma demonstração, tá, das ondas com alguns dos parâmetros mais importantes. Então, aqui vocês conseguem ver o que seria a crista da onda, que é esse ponto mais alto, a cava da onda, que seria o ponto mais baixo, o comprimento da onda, que é a distância sucessiva entre duas cristas ou entre duas calhas, né? Aqui vocês só conseguem ver uma calha, mas se nós tivéssemos essa figura aqui, ela ia descendo aqui e aqui por esse ponto nós íamos ter uma outra calha. Então, a distância sucessiva entre essas calhas. E também é possível ver aqui a altura da onda, que nada mais é do que a distância vertical desde a crista até a calha. Bem, como nós falamos em comprimento de ondas, é interessante vocês saberem que, de acordo com o comprimento e a profundidade do local, as ondas elas vão se comportar de maneiras diferentes. Então, quando a profundidade local ela é maior que a metade do comprimento de uma onda, a onda se comporta como uma onda de água profunda. Vamos pensar aqui, vocês estão vendo que aqui é a região mais profunda, né? Se a gente considerar aqui essa figura, a gente tem uma região profunda aqui e à direita uma região mais rasa. Se a profundidade desse local aqui, ela for maior que a metade do comprimento dessa onda, nós temos ondas de rede de águas profundas. Então, só para vocês entenderem melhor, se aqui o comprimento da onda for de 100 metros e essa região aqui tiver mais que 50 metros de profundidade, temos uma onda de água profunda. Porém, à medida que a profundidade vai diminuindo, o comportamento das ondas ele vai se modificando. Então, quando a profundidade é menor que o comprimento da onda dividido por 2, porém ainda é maior que o comprimento da onda dividido por 20, a onda ela se comporta como uma onda de água intermediária. Se eu estou dando aqui para vocês um exemplo que o comprimento da onda é de 100 metros, isso quer dizer que quando a profundidade for menor que 50 metros, porém maior que 5 metros, eu tenho aí uma onda de água intermediária. E já aqui o que seria a direita da figura, né? Eu tenho um ambiente raso, e o que acontece é que toda vez que a profundidade ela é menor que o comprimento da onda dividido por 20, a água ela vai se comportar como uma onda de água rasa, certo? E aí nesse ponto aqui ela tende a quebrar. Quando a profundidade, gente, é grande, a onda aqui, o comprimento da onda e a altura, eles permanecem constantes. Mas, à medida que a profundidade vai diminuindo, o comprimento da onda vai diminuindo, mas a altura dessa onda vai aumentando até que chega num ponto em que ela quebra. Nós vamos ver isso aí com detalhes mais lá na frente. Outro parâmetro importante é a chamada frequência de ondas, né? A frequência de uma onda, gente, ela pode ser dada pela quantidade de cristas ou de cavas que passam por um determinado ponto em um intervalo de tempo fixo. Então, vamos pensar no seguinte: vocês estão em um determinado ponto, pode ser algum ponto do oceano, ali num barco parado, né? Tem que ser um ponto fixo. E aí vocês começam a contar em um dado intervalo de tempo, por exemplo, 1 minuto. Quantas ondas passam ali, né? Quantas cristas e cavas passam naquele intervalo de tempo determinado, que pode ser de 1 minuto. Essa é a chamada frequência da onda. Já o período da onda é aquele tempo necessário para que ocorra a passagem de duas cristas ou então de duas cavas em um ponto fixo. Então, aqui vocês têm que o período ele também pode ser calculado pelo oposto da frequência, né? O período aqui ele é representado pela letra T e a frequência por F, e também pelo comprimento da onda dividido pela velocidade. Geralmente ele é dado em segundos.
Bem, essa figura ela mostra aí o comportamento das partículas de água que formam a onda em águas profundas e em águas rasas. Então, aqui em águas profundas, vocês têm as partículas com um movimento orbital desde a superfície até o que seria a base da onda, não é aqui embaixo. Já aqui em águas pouco profundas, né, à medida que a profundidade do oceano vai diminuindo, essas partículas de água se comportam de maneira diferente. Então, aqui vocês veem que na superfície o movimento orbital se conserva, mas à medida que a base da onda vai chegando próximo do assoalho oceânico, esse movimento orbital ele começa a se tornar elíptico. Até que chega um ponto aqui no fundo que a gente já não vê mais as elipses, né? Que é simplesmente como se fosse somente uma linha, porque aqui o movimento ele já é somente para frente e para trás, como se fosse um vai e vem. Essa figura aqui, gente, ela mostra em um detalhe maior esse processo. Então, aqui, vocês têm um movimento orbital desde a superfície até a base da onda, e isso ocorre em águas profundas. Toda vez que a gente fala água profunda, gente, pensem que é uma região do oceano onde a profundidade da coluna d'água é maior do que a metade do comprimento da onda. Tá? Então, vamos pensar, se eu tenho uma onda aqui com comprimento de 100 metros, toda vez que a profundidade do oceano for maior que 50 metros, eu vou ter aí as partículas de água com esse movimento orbital, desde a superfície até a base. Agora, essa outra figura aqui da direita, gente, vocês podem ver que na superfície existe um movimento orbital, mas a partir aí de uma dada profundidade, essa órbita ela vai se tornando uma elipse, até que ela se torna simplesmente, né, essa linha para frente e para trás, que é aquele movimento de vai e vem. Isso acontece porque em ambientes rasos, gente, a base da onda ela começa a ser influenciada pelo assoalho oceânico, e aí as partículas de água já não se movem mais de maneira orbital, mas vai passando para essas elipses. Toda vez que a profundidade for menor do que metade de que o comprimento da onda está dividido por 20. Bem, as ondas que ocorrem no oceano, elas são responsáveis por remobilizar os sedimentos na plataforma continental e acaba dando origem às praias. Por quê? A praia, ela nada mais é, né, do que aquele acúmulo de sedimentos ali na região costeira. E esses sedimentos, eles geralmente são carreados pela ação das ondas. A plataforma continental, gente, é aquela região que vai desde ali o limite. Vamos, se a gente estiver pensando numa praia, né? A gente tem ali a zona de banhistas, um pouco mais na frente começa a plataforma, e aí vai essa plataforma até onde seria o talude, que é onde existe uma quebra abrupta ali na profundidade do oceano, né? No talude a profundidade é bem maior. Então, toda essa região aí de plataforma, geralmente, em alguns casos, na verdade, essa região da plataforma, os sedimentos são remobilizados pela ação das ondas. As ondas, elas são responsáveis pela deposição de partículas mais grossas, porque pensem bem, se um sedimento, a partícula é muito fina e por conta das ondas terem bastante energia, esse sedimento fino ele não vai se depositar, ele vai ficar em suspensão na coluna d'água. Então, essa figura aqui, ela mostra, por exemplo, os sedimentos mais grosseiros sendo depositados aqui próximo da praia, né? Pensem que aqui próximo, as ondas, elas têm influência desde a superfície aqui, né, do que seria a linha d'água, até o fundo do oceano e até o fundo da praia. Então, aqui, os sedimentos acabam sendo remobilizados. E tudo que é material fino fica na coluna d'água e apenas o material mais grosso consegue se depositar. Mas à medida que a profundidade aumenta, o sedimento mais fino ele vai se depositando. Então aí aqui vocês podem ver um gradiente, né? O sedimento médio já se deposita, depois o sedimento mais fino, areia fina e silt, até que chega num ponto aqui onde a profundidade ela já é grande,
Então, a base das ondas já não tem mais influência sobre o fundo do oceano, e aí vocês têm a deposição, né, do que seria o material superfino, silt e argila, que é conhecida como lama. Então, a deposição de sedimentos, as ondas, apesar de elas serem responsáveis pela deposição de sedimentos, isso vai depender também da profundidade aí e dessa interação entre a onda com o fundo do oceano. Essa tabela mostra os diferentes tipos de onda. Então, as ondas elas podem ser classificadas como ondas capilares, que são ondas geralmente formadas pelo vento, e o comprimento delas, vocês estão vendo aqui, é menor que 2 centímetros, né, 1,73. Podem ser classificadas também como ondas geradas pelo vento, quando o comprimento dessa onda é entre 60 metros e 150 metros, elas são formadas por conta do vento que sopra sobre o oceano, né? Existe transferência de energia que resulta na formação das ondas. Existem ondas do tipo SEIT, que são ondas grandes já, que elas são causadas por mudança na pressão atmosférica. Lembrem-se, gente, ali que o oceano ele está em interação constante com a atmosfera. Então, acima do oceano, do que seria a massa d'água oceânica, eu tenho a camada de ar. E essa camada de ar da atmosfera, ela pode exercer uma pressão maior ou menor sobre o oceano. E essa pressão pode gerar a formação de ondas. Existem também as ondas sísmicas, que são que vocês conhecem como tsunamis, né? Que nada mais é do que uma onda com um comprimento muito grande, então um comprimento típico aí em torno de 200 quilômetros, e ela é causada geralmente por um deslizamento de terra, ou, por exemplo, uma falha, né, ali no assoalho oceânico, um movimento nas placas litosféricas. O que acontece aqui, quando essas placas litosféricas se movem, quando existe um deslizamento de terra ou essa falha, muita energia ali é liberada, e aí essa energia acaba passando para a coluna d'água e se forma aí uma super onda, conhecida como tsunami. E também tem a onda, que é a maré, essa maré que vocês conhecem quando a gente vai na praia, né? Às vezes a gente percebe a maré tá subindo, a maré tá descendo, ou para quem mora aí numa região estuarina, consegue ver também esse movimento diário da maré. A maré, gente, nada mais é do que uma onda que tem um comprimento que é metade da circunferência da Terra, porque pensem bem, num ponto, existe sempre um ponto onde a maré tá alta, e vai existir um ponto onde a maré está baixa, né, no mesmo tempo. E esse ponto onde a maré está alta, nada mais é do que a crista da onda, e o ponto onde a maré está baixa é a cava da onda. A gente vai ver isso com mais detalhes aí na nossa próxima aula, que vai ser sobre marés. E ela é formada pela atração gravitacional, né, entre o Sol, entre a Terra e a Lua, né? Maré, ela é diretamente influenciada pela Lua. Bem, gente, como eu falei para vocês, as ondas elas podem ser geradas pelo vento, são as ondas mais comuns, né? Aí essas ondas que a gente costuma ver no oceano são as ondas geradas pelo vento. Então, o vento sopra na camada superficial do oceano, transfere essa energia que vai dar origem às ondas. E aí começam, geralmente, quando o vento começa a soprar, começam a se formar aí ondas pequenas, e à medida que esse vento vai soprando com mais intensidade, por um tempo determinado, essa energia vai sendo transferida cada vez mais, e aí essas ondas elas vão aumentando de tamanho. Quando as ondas, gente, se formam e permanecem em águas profundas, se o vento continuar soprando ali, o tamanho delas vai ficando cada vez maior. E essas ondas de águas profundas, elas são chamadas de, elas podem ser do tipo, né, vagas ou do tipo swell. As vagas, gente, elas são aí caracterizadas por possuir picos irregulares e elas não possuem uma direção bem definida. Em contrapartida, o swell, se vocês olharem uma foto, vocês vão ver que eles têm aí a crista toda alinhada, são como se fossem ondas mais organizadas aí, tendendo geralmente a um alinhamento, são ondas que, se a gente prestar atenção na foto, parece assim o que a gente chama de trem de ondas, né, que seguem na mesma direção.
Então, olhem só aqui essa figura. Como eu falei para vocês, o swell é organizado. Então, é o swell, né? Essa aqui vocês já devem imaginar, são essas ondas da direita, né? Vocês estão vendo aí as cristas na mesma direção. Porém, essas ondas da esquerda aqui são ondas totalmente sem direção definida e vocês estão vendo aí picos irregulares, são as chamadas vagas. Gente, quais são os fatores que controlam a formação de uma onda no oceano? Bem, primeiro é a força, tá, desse vento, a intensidade com que esse vento sopra. Então, à medida que o vento vai soprando no oceano, vai sendo transferida energia, e essa energia, esse vento, ele tem que soprar, continuar soprando para que essa onda continue aí se formando. À medida que o vento cessa, provavelmente a formação da onda também vai cessar. Esse vento ele tem que ter uma duração de um longo período. Vamos supor, um vento que sopra por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ele não vai formar uma onda, né? Então, precisa aí ser um vento com um período bom para que haja formação dessa onda. Para ondas grandes no oceano, é necessário ventos que soprem por pelo menos 3 dias, então, para vocês entenderem a questão da duração. E também é necessário, gente, que tenha a chamada pista. Pista nada mais é do que a área, né, ao qual esse vento sopra. Então, o vento ele precisa soprar com intensidade por longa duração e uma área que seja suficiente para a formação de ondas, né? Não adianta eu ter um vento muito forte que sopre aí por uma duração longa, mas vamos supor em apenas 1 metro quadrado do oceano. Isso não vai gerar aí uma onda oceânica. Então, é necessário que tenha pista, que é a chamada área de influência do vento, precisa ser o suficiente para a formação de ondas. Bem, aqui nessa foto vocês conseguem ver então aqui o que seria essa setinha laranja, né? O vento soprando, começam aí a formar as ondas. E uma vez que essas ondas se formam, gente, quando elas saem aí dessa zona de formação e começam a viajar, elas também recebem o nome de swell. Vocês estão vendo aqui o swell, que são essas ondas organizadas com direção bem definida e aí provavelmente já viajando em direção à costa. É assim que ocorre. Então, elas são formadas numa região e uma vez formadas, né, elas viajam em direção à costa ou para fora dessa zona aí, dessa área de formação. Bem, quando uma onda se aproxima da costa, gente, a tendência é que essa onda quebre, né? Todo mundo que já foi na praia deve ter prestado atenção se nesse dia tinha ondas, que a onda, à medida que ela vai se aproximando ali da região do banhista, né? Quanto mais próximo da costa, mais essas ondas vão quebrando. O que acontece é que quando chega próximo da costa, se a gente prestar atenção, a profundidade do oceano, claro, ela vai diminuindo. E quando essa profundidade do oceano diminui, existe ali um atrito entre a base da onda com esse assoalho oceânico. Lembrem lá da figura que eu mostrei no início, que mostrava ainda, né, em região profunda, a partícula de água naquele movimento orbital, mas aí a partir do momento que a profundidade diminui, esse movimento vai se tornando elíptico até ele chegar a ser apenas um vai e vem. É isso que vai acontecendo próximo da costa. E aí, essas partículas elas começam a interagir com o fundo do oceano, onde existe essa interação muito forte, que é na base da onda, a onda começa a ser freada, e aí a onda ela vai ficando instável e acaba quebrando. Geralmente, quando a base da onda é freada, à medida que a base vai sendo freada, a altura da onda vai aumentando. E aí o que acontece? A onda começa a crescer muito para cima, só que aí a base não é suficientemente estável para dar estabilidade e segurar essa onda. E aí ela se rompe. Tem uma figura aqui que talvez vocês entendam isso melhor. Então, prestem atenção, aqui eu tenho, né, o que seria a onda ainda em ambiente profundo, essa onda vai viajando em direção à região costeira, e aí vai chegar numa dada profundidade, que a onda vai começar a interagir com o fundo.
E aí, durante essa interação, essa base de onda, ela começa a ser freada, tá? Aqui seria mais interessante se essa figura, ela já não tivesse essa partícula de água aqui se movimentando nesse movimento orbital. Aqui já começa a ser elíptico, quando a base interage com o fundo. E aí o fundo, como vocês estão vendo aqui, ele começa a ser freado, né, por conta desse atrito. Só que a parte mais alta da onda, ela continua viajando ainda na mesma velocidade anterior. E aí o que acontece? Ela fica instável e se quebra. E aí no momento que essa onda se quebra, né, geralmente é ali próximo à costa, naquela região de banhistas. Bem, a onda, gente, de acordo com a quebra, ela pode ser classificada aí em onda deslizante, mergulhante ou ascendente. A onda deslizante é aquela que começa a quebrar já relativamente ali longe da praia. Por quê? Porque em alguns locais, em algumas praias, que é o caso das nossas praias, pelo menos de grande parte delas, das praias daqui da região norte, o declive, né, o assoalho ali do oceânico, ele tem um declive suave. Então, o que acontece? Por mais que a onda comece a atritar com o fundo, durante muito tempo, ou pelo menos aí um determinado tempo, enquanto essa onda está se movendo em direção à costa, esse atrito ele não é tão grande, porque como o declive é suave, a onda consegue ir naquele movimento elíptico, com as partículas se movendo naquela elipse, por um período de tempo ainda sem se quebrar. Então, aí, a onda, ela é como se, essa quebra dela é como se ela fosse aí deslizando, né, nessa declividade suave do assoalho oceânico. Porém, quando a declividade aumenta, o que acontece? A onda ela já vai se quebrar de uma maneira mais abrupta. Porque a partir do momento que a onda começa a sentir o atrito com o fundo, pelo fato da declividade ser maior, esse atrito ele vai aumentando mais rápido e aí então logo em seguida a onda se quebra, né? Essa onda mergulhante, gente, essa onda que se quebra nesse tipo de fundo, ela forma aqui esse tubo que vocês estão vendo na figura, que é aquela onda que o surfista gosta, né? Geralmente quando a declividade do assoalho oceânico ela não é aí tão suave. E existe a onda do tipo ascendente, que ocorre em praias que a declividade é tão alta que a onda ela nem chega a se quebrar. Na verdade, o que acontece é que a onda vem do oceano, ela sobe ali sobre a praia, e aí ela encontra aquelas ondas que estão voltando, né, que seria o refluxo da onda que veio anteriormente, se mistura com essa onda e volta em direção ao oceano. Bem, a nossa aula de ondas ela vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar.